Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 1. Nós terminamos aquela série sobre o valor do trabalho e hoje a gente vai pensar um pouco sobre a jornada da vida. A nossa vida, ela é uma grande jornada, uma grande caminhada. E para fazer esta caminhada a gente tem que escolher um caminho. No Salmo 1, o salmista nos oferece aqui 2 caminhos. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. À luz da palavra de Deus existem apenas 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. E o salmista está descrevendo exatamente isso, 2 caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. Ele descreve o ímpio, como pecador, como escarnecedor, como perverso. E ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda por esses caminhos, esse caminho do ímpio, do pecador, do escarnecedor e do perverso. Ele vai descrever o caminho do ímpio, em primeiro lugar, como um caminho fútil. Ele diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O que significa fútil? Fútil, à luz do nosso dicionário, é aquilo que não tem peso, é aquilo que flutua, que levita. Tipo aquela plantinha, quando a gente era menino, tinha plantinha no sítio que a gente assopra, né? E fica um monte de penugenzinho flutuando, ela não cai. Dificilmente ela cai, ela fica, às vezes, por hora flutuando. Qualquer brisazinha, por menor que seja, faz com que ela fique flutuando, levada de um lado para o outro. Isso é ser fútil. Fútil é aquilo que não tem peso, não tem conteúdo, não tem raízes, não tem estrutura. É algo que levita. Frágil. O texto diz: o caminho do ímpio é como palha que o vento dispersa. A palha é uma coisa fútil, uma coisa inútil, não serve para nada. O agricultor colhe o milho, o arroz, o feijão, a soja, e ele tira o conteúdo e fica a palha. E para que serve a palha? Para nada, para ser queimada, para ser destruída. Assim também é a vida do ímpio, é uma vida fútil. Em segundo lugar, ele diz que o caminho do ímpio é um caminho de perecimento. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um caminho de perecimento, um caminho que sempre termina em destruição, em tragédia, em desgraça. O fim do caminho do ímpio é um caminho de morte. Ele perece. Deus não está no caminho dos ímpios, da maldade, do egoísmo, da inveja, do ciúme, do afastamento total e completo de Deus e de todas as imoralidades, desse caminho largo, onde muitas pessoas querem andar, longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe dos valores instituídos por Deus. Esse caminho pode ser bom, gostoso, alegre, pode produzir prazeres físicos, emocionais, pode produzir riqueza, fartura, glórias humanas, mas sempre termina em perecimento, a ponto de Cristo dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? É um caminho de destruição. Você pode ter tudo nessa vida, de 0 a 100 anos, mas ela termina. E se você seguiu pelo caminho do ímpio, você vai terminar num estado de perecimento, de destruição, de afastamento total e completo de Deus. E então ele vai descrever, em segundo lugar, o caminho do justo. E ele diz que o caminho do justo, ele é alicerçado na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele vai descrever como é esse caminho. Ele vai dizer: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O Senhor conhece o caminho dos justos. Então o caminho do justo, em primeiro lugar, ele tem raízes.
ele é como árvore plantada. Tem raízes, tem firmeza, tem um propósito, tem um objetivo. Você planta uma árvore com um propósito. Né? Ela está bem edificada, ela não é fútil, não está vagando, sendo jogada de um lado para o outro. Tem endereço fixo, está localizada, foi plantada ali com um propósito, enraizada, bem alicerçada. Então a primeira característica do caminho do justo é que o caminho do justo é um caminho que tem raízes, raízes sólidas, raízes junto à corrente das águas, no local saudável, no local habitável, no local onde sempre terá condições de viver uma vida saudável. Segundo lugar, caminho do justo é frutífero, que no devido tempo dá o seu fruto. Uma árvore produz frutos, e quando produz frutos, ela alimenta animais, aves, peixes, insetos. Quantos seres viventes não se alimentam daquela fruta? Eu estava lá no sítio agora, nesses dias de feriado, e tem hoje muitas mexericas que estão sendo produzidas, e você encontra nos pés de mexerica muitas delas furadas, né? Comidas por passarinhos, outras sendo comidas por abelhas, por vespas, por outros tipos de insetos. Aquelas que caem no chão apodrecem, e ao apodrecer vão ali fazer com que aquela terra seja adubada, seja fertilizada, aquela semente vai nascer e vai produzir uma outra árvore. Olha que coisa linda, ela é frutífera, ela produz fruto, ela alimenta o meio ambiente onde ela está presente. Terceiro lugar, ele diz, cuja folhagem não murcha. Uma árvore que tem folhas sempre verdes no inverno e no verão, é uma árvore que produz sombra e produz abrigo, porque ela tem folhas verdes. E o que uma árvore cheia de folhas produz? Sombra. Nos dias de calor ela produz sombra. Nos dias de frio, de inverno, de vendavais, ela produz abrigo. Os animais, as aves se escondem entre aquelas folhas e ficam protegidas dos vendavais, do vento cortante, gelado. E ali ele está abrigado, aquecido. Então essa árvore produz não apenas fruto, mas ela produz também abrigo e descanso. E em quarto lugar, essa árvore tem a bênção de Deus, e tudo quanto faz será bem sucedido. O Senhor conhece o caminho do justo. Então o caminho do justo é um caminho que tem raízes, é um caminho frutífero, é um caminho que produz abrigo e conforto, alívio, e é um caminho que tem a bênção de Deus. Ou seja, a vida do justo, quando ela é vivida na presença do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, é uma vida que tem raízes, tem propósito, está plantado no local fixo. É uma vida que vai produzir frutos, vai abençoar o seu trabalho, a sua família, o seu bairro, a sua vizinhança. É uma vida que vai produzir alívio, sombra, descanso, abrigo para aqueles que precisarem. E é uma vida, é um caminho que tem a bênção de Deus sobre ele. O Senhor conhece o caminho do justo. Quando a gente sai para viajar, geralmente hoje a gente usa da tecnologia do GPS. E quando a gente sai do caminho, a primeira coisa que o GPS faz é acusar, né? Dá um apitozinho nele e ele mostra que você saiu do caminho. E então alguém lá, né, no sistema diz, recalculando a rota. Tem hora que a gente precisa recalcular a rota. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, intelectual, social, espiritual. Nós estamos seguindo de um ponto A para o ponto B, todos estão seguindo. Todos nós estamos numa jornada. Nascemos, vivemos e morremos. A morte é o fim desse caminho. Agora, por que caminho nós estamos seguindo? Pelo caminho do justo, que é um caminho que tem raízes, que tem frutos, que produz abrigo e que tem a bênção de Deus, que é o caminho que nos conduz à vida eterna? Ou é o caminho do ímpio, que é um caminho fútil, sem solidez, sem estrutura, sem raízes, que sempre termina em perecimento, em destruição, em morte eterna? A escolha de cada um de nós. Se eu estou no caminho largo da destruição, é tempo de parar e refazer o caminho, refazer a rota. À luz da palavra de Deus, só existe um caminho certo. E esse caminho certo é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa história de que todo o caminho leva a Deus não tem nenhum fundamento bíblico. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Religião todo mundo tem, até o diabo. Mas religião não é sinal
de que eu estou no caminho certo. Ser presbiteriano, batista, metodista, espírita, católico, islamita, muçulmano, outra religião qualquer, não significa que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo se eu estiver seguindo as pegadas de Jesus Cristo. Ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E todo aquele que segue a Cristo está no caminho certo, no caminho que conduz à vida eterna, a vida abundante. Fora de Cristo, eu estou no caminho errado. E o caminho errado, o caminho do ímpio, é um caminho de perecimento, de destruição, de morte eterna. Que Deus nos ajude a seguirmos o caminho verdadeiro, o caminho que é Cristo. Que como salmista possamos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, porque é nela que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho que é Cristo. E é ela que vai nos capacitar a andarmos nesse caminho que é Cristo, a segui-lo dia após dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por podermos, ó Deus, refletir à luz da Tua palavra. Permitas que esta palavra alimente, sustente e fortaleça o nosso coração. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor.